Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma noite, mais uma terça-feira, compartilhando a palavra de Deus com vocês, levando palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras que realmente nos edificam, né? Hoje com o tema O Evangelho é o Poder de Deus. Normalmente eu trago na terça-feira um estudo, mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, compartilhar algo que eu creio ser muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para que nós, de fato, possamos ser os embaixadores de Cristo nessa terra, né? Esse é o intuito, que nós possamos representar Cristo, manifestar a vida de Cristo aqui na terra. E para isso nós precisamos nos alimentar do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, para iniciar aí, eu quero compartilhar um texto com você. O texto é bem conhecido, está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Acompanhe aí comigo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vemos aqui no versículo 16, falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que vivifica o homem, é o Evangelho que dá vida ao homem, é a pregação do Evangelho que torna possível nós crermos e, portanto, recebermos a vida de Deus. E aí é interessante, porque no 17 fala ali, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do início ao fim é pela fé. E aí eu quero ver um pouquinho com você sobre o que é justiça, o conceito de justiça e o conceito de justiça de Deus, para nós compreendermos por que o Evangelho é tão poderoso. Porque nós lemos ali que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Então eu quero ver com você aí, justiça. No original grego essa palavra é dikaiosune, e segundo a concordância Strong, ela significa, num sentido mais amplo, a justiça daquele, alguém que recebe a justiça, alguém que é declarado justo, alguém que é declarado aceitável. E num sentido mais restrito, é a justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. E aí, quando nós olhamos a origem dessa palavra no original grego, é interessante porque ela vem de duas palavras raízes, né? Palavras primárias. Então, essa palavra dikaiosune, que é justiça, ela deriva da palavra dik. E alguns dos significados dessa palavra dik é interessante, porque é processo judicial, audiência judicial, decisão judicial, especialmente sentença de condenação. Então, amados, quando nós olhamos os significados da palavra, nós podemos compreender algumas coisas, e isso é bem interessante. Quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos uma afirmação de que Deus condenou o pecado na carne por meio de Cristo Jesus. Ele condenou o quê? O pecado. E também na carta aos Romanos, nós lemos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus estabeleceu uma decisão judicial. Ele estabeleceu uma sentença como juiz. Deus estabeleceu que Jesus Cristo seria morto para condenar o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o resultado disso seria ele nos libertar desse salário, que é a morte. Por quê? Porque nós estávamos debaixo da morte, debaixo do domínio do pecado. Aqui é interessante e é primordial nós compreendermos uma verdade que muitas vezes
quando o evangelho é pregado e fala, você quer aceitar Jesus? Muitas vezes nós não deixamos bem claro e precisamos deixar bem claro para as pessoas saberem o que elas estão aceitando, né? Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas você está aceitando o quê? Está crendo em quê? Então, a verdade é, todo ser humano herdou uma natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa de Adão. Todos estão debaixo de condenação. Todo ser humano está debaixo de condenação. Isso está escrito lá na carta aos Romanos, fala assim, pela transgressão de um só transgrediu, nós sabemos, Adão pecou, entrou condenação, que conduz à morte. Então a morte começou a reinar sobre todos os homens. Mas a obediência de um só, que foi a obediência de Jesus Cristo, trouxe uma justiça que produz vida para todos os homens. Então, quando nós oferecemos o evangelho a alguém, essa pessoa precisa compreender que ela está morta. Sem Cristo Jesus, ela é uma pessoa sem vida genuína. Ela está debaixo de condenação, o seu futuro é a condenação eterna. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só em Cristo é possível nós recebermos vida. E é exatamente essa boa notícia que são as verdades do Evangelho. Nós recebemos o quê? Vida por meio da obra que Cristo Jesus realizou. Porque Deus estabeleceu que Jesus seria condenado à morte. Por quê? Porque o pecado precisava ser condenado. E é interessante porque as Escrituras dizem que Jesus veio como semelhança de homem pecador, ou seja, ele nunca pecou, ele não foi igual um homem pecador, porque ele nunca pecou. Mas ele veio em semelhança, ou seja, nesse corpo humano, em semelhança ao homem pecador, para condenar o pecado. Eu acho isso muito interessante, porque não diz condenar o pecador, mas condenar o pecado. É por isso que Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, ele veio para condenar o pecado, porque é por meio do pecado que nós ficamos mortos, estamos debaixo de condenação, por causa do pecado. Quando Jesus condenou o pecado por meio da sua morte, ele nos trouxe uma libertação do pecado. E aí nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós fomos retirados debaixo desse domínio e fomos o que? Perdoados. Essa é a justiça de Deus. E é uma justiça que vai além. Deus não apenas nos perdoou e condenou o pecado em Cristo Jesus para nos trazer perdão. Ele estabeleceu algo mais extraordinário. Se é que é possível, né? Mas ele conseguiu. Ele estabeleceu algo ainda mais extraordinário, que é a nossa nova natureza, que é o novo nascimento. Está escrito lá em Romanos 4:25 que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele morreu, condenou o pecado na carne, nos tirou debaixo do domínio do pecado, nos perdoou de todos os pecados e ao ressuscitar, ele nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora não somos mais a natureza desobediente do pecado. Agora temos uma natureza divina, a natureza que provém de Cristo Jesus. É por isso, amados, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, para dar vida a todo aquele que crê. Então nós conseguimos compreender aí o que é justiça e o que é a justiça de Deus. Por isso que algumas pessoas falam assim, Deus é amor, mas também é justiça. Como se amor e justiça fossem coisas diferentes. Não. A justiça de Deus está pautada no seu amor. Ele entregou Jesus. Para quê? Para nos tornar justos. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado em nosso lugar para que nós nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21.
Amados, quando a palavra fala a justiça de Deus, que somos justiça de Deus, a justiça de Deus foi efetuada por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, pautado no amor de Deus. Foi o amor de Deus que deu Jesus por nós, em nosso favor. É o versículo mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Entregou o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não permaneça debaixo da condenação, mas receba a vida eterna. Amados, essas são as boas novas do Evangelho. O Evangelho já significa boas novas, boas notícias. Quer melhor notícia do que essa? De que nós recebemos vida, fomos perdoados, justificados. A justiça de Deus foi estabelecida. O que precisava ser condenado, que era o pecado, foi condenado. E aí nós recebemos a dádiva de Deus. Por isso que a palavra diz que a dádiva não pode se comparar com a transgressão de um só. E aí foi aquele versículo que eu citei antes, né? Que pela transgressão de um só a morte reinou e veio sobre todos. Mas a dádiva de Deus foi entregar Jesus Cristo, e por causa da obediência dele, nós recebemos vida, fomos justificados, agora somos aprovados por Deus. Deus olha para nós por meio da obra e do sangue de Cristo Jesus derramado e ele nos vê perfeitos. Por causa de Jesus, somos justos. Somos justos por causa da obra redentora de Cristo Jesus. Então, se o Evangelho é esse poder extraordinário para nos salvar, porque é nesse Evangelho que é revelada essa justiça, justiça pautada no amor, na graça, na misericórdia de Deus para conosco, nós precisamos o quê? Viver debaixo desse Evangelho. É por isso que fala ali no versículo 17 que nós lemos, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é o quê? É pela fé. E aí nós precisamos aprender a viver pela fé nas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui entra duas características muito importantes sobre como nós nos alimentamos para que nós possamos de fato viver debaixo desse Evangelho. E aí as duas coisas que eu quero falar com você, vou dar mais atenção à segunda, que eu acho que é algo mais importante para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. Então a primeira é nos alimentarmos com a sabedoria do mundo. Nós precisamos abandonar a sabedoria do mundo. Tem um versículo lá de 1 Coríntios que eu acho extraordinário que diz assim, ó, não se enganem. Se vocês pensam que ser sábios é ser sábio segundo esta era é alguma coisa boa, se vocês acham que a sabedoria desse mundo produz algo bom, não se enganem, não é isso que acontece. Vocês precisam se tornar loucos em relação à sabedoria do mundo para que então se tornem de fato sábios. E essa palavra loucos, no original grego é moros, e um dos significados dela é incrédulo. Ou seja, não se enganem, se vocês querem ser sábios, vocês precisam se tornar incrédulos em relação à sabedoria do mundo, em relação àquilo que o mundo diz, e se tornar totalmente crédulo em relação ao que Deus diz. Então, do que temos nos alimentado? Da sabedoria do mundo ou da sabedoria de Deus? Aí precisamos fazer uma análise aí. O que temos consumido através de pensamentos, teorias, doutrinas, ensinamentos? O que nós temos nos alimentado com aquilo que lemos, ouvimos? É a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo está pautada na concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida. É o que diz lá em 1 João. Estamos recebendo esse tipo de ensinamento? Estamos nos alimentando com esse tipo de alimento ou estamos nos alimentando com a sabedoria de Deus? Revelada em Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus entregue para nós, em nosso favor. E a segunda característica que eu falei sobre vivermos aí, será que estamos vivendo mesmo de fato debaixo do Evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê? Estamos nos alimentando de fato do Evangelho genuíno da graça de Deus,
ou estamos nos alimentando com um falso evangelho. E aí aqui eu quero dar uma prioridade aqui, que é algo que eu ministrei durante a semana passada. Fiz uma série de devocionais escritos com 5 partes, 5 capítulos, que o evangelho não é a lei de Moisés. Eu acho que nós precisamos firmar o nosso coração nisso e compreender isso. Por quê? Porque muitos e muitos amados irmãos, e eu já vivi assim, então eu posso falar com propriedade, muitos e muitos amados irmãos vivem pautados na lei, pautados no ensinamento da lei. E a lei não é o evangelho. A lei é ruim? Não. Mas a lei teve um propósito. E se nós não concordarmos com Deus a respeito do propósito da lei, nós utilizaremos de forma errada. E Deus nos mostra na sua palavra qual foi o propósito da lei. Por que Deus entregou a lei? E não foi para dar vida ao homem. A lei não foi dada para trazer vida. A palavra fala que a lei era incapaz de produzir vida. Se a justiça que vem da lei fosse capaz de produzir vida, então seria desnecessário Cristo Jesus ter vindo. Então Deus não deu a lei para produzir vida. Já o evangelho produz vida. Nós vimos que no evangelho se revela a justiça de Deus. E aí tem aquele versículo de Romanos que fala exatamente que a justiça do evangelho, ela produz o que? Vida. Né? Jesus Cristo veio trazendo uma justiça que produz vida ao homem. Então o propósito da lei nunca foi trazer vida. Tanto é que quando nós vemos aquela conversa de Jesus com Nicodemos, é bem interessante, porque Nicodemos era um mestre da lei. Então ele era completamente instruído na lei, ele compreendia muito bem as escrituras do Antigo Testamento. E aí Jesus chega para ele e fala assim, olha, é necessário nascer de novo. Aí ele fica assim, como assim nascer de novo? Como é que um homem já sendo velho vai nascer de novo, vai entrar no ventre da mãe novamente? Aí ele fica assim, né, perguntando para Jesus, mas como assim? E aí Jesus fala para ele, Nicodemos, como que pode isso? Tô falando a minha linguagem aqui, mas você pode ler lá em João capítulo 3 e você vai encontrar essa conversa de Jesus com Nicodemos. Ah, Nicodemos, como que você pode ser um mestre da lei em Israel, ser tão instruído na lei e não compreender essas coisas que eu falo para você? Como é que você não pode não compreender o novo nascimento? Significa que você não entendeu nada do objetivo e do propósito da lei. Porque a lei era para tornar você completamente consciente do pecado, para que você soubesse que você precisa nascer de novo. Que você precisa de um novo nascimento, de uma nova vida. E aí nós podemos ler essas verdades sobre o propósito da lei em vários textos, em vários versículos da palavra de Deus. E aí eu quero compartilhar alguns com você. E eu quero ler aqui com você o que está em Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Está escrito assim, ó. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. E aí outro texto já que vamos ler aí na sequência, Romanos 3, 19 e 20, escrito assim, ó. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amados, o objetivo da lei não foi trazer vida, não foi justificar o homem, mas foi tornar o ser humano completamente consciente do pecado. Por quê? Porque quando o evangelho fosse manifestado através de Cristo Jesus, o homem compreendesse, agora eu entendi.
Eu preciso nascer de novo. E a nova vida só é possível por meio da fé naquilo que Cristo Jesus realizou. Era esse o intuito da lei. E aí nós sabemos que todos aqueles que viveram debaixo da lei, a lei foi entregue para o povo de Israel, e aí sabemos que a maioria deles, quando Jesus veio, rejeitou Jesus. Rejeitou o evangelho pregado por Jesus, e a palavra nos explica por quê. Porque eles rejeitaram a justiça que vem de Deus, querendo estabelecer uma própria justiça. Amados, o evangelho é o poder de Deus, por quê? Porque foi a obra que Jesus realizou, a obra que Jesus Cristo fez. Não depende de nós, não depende do nosso mérito, da nossa própria capacidade. Foi o que Cristo fez, foi a obediência de Cristo, foi a obra de Cristo. E nós recebemos tudo isso por meio da fé. E eu acho interessante esses versículos últimos que eu li aqui, Romanos 3, 19 e 20, porque fala assim, a lei foi dada, vou ler de novo ali, o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. O intuito da lei é emudecer o homem, ou seja, é que o homem não tenha argumentos diante de Deus e reconheça que tudo foi colocado debaixo do pecado, tudo foi estabelecido debaixo do juízo de Deus, para que Deus pudesse estabelecer a sua justiça por meio de Cristo Jesus. Então existe um propósito para a lei. A lei não foi dada para nos dar vida. A lei foi dada para tornar o homem plenamente consciente do pecado e consciente de que ele precisava de uma nova vida. Era impossível obedecer a Deus com a natureza do pecado. Ele precisava mudar a sua natureza e isso seria impossível por si mesmo. Só uma obra de Deus era capaz de fazer isso e fez por meio de Cristo Jesus. Essas são as boas novas do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para salvar e dar vida ao homem. Então nós podemos ver aqui que a lei tinha um propósito e não era dar vida ao homem. A justiça que produz vida é a justiça proveniente da obra realizada por Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque muitos e muitos ensinamentos são pautados nos princípios da lei. A lei é baseada na justiça própria. A lei enaltece o mérito, a tentativa do homem em obedecer, a tentativa do homem em conquistar as coisas. A lei é uma lista e nós podemos ver plenamente isso quando estudamos o Pentateuco, quando estudamos a lei de Moisés. É basicamente uma lista. Você faz isso e você é abençoado. Você não faz isso ou faz o contrário disso, você recebe maldição. A lei atua simplesmente no comportamento externo, exterior do homem, mas não tem poder para mudar o coração, para dar uma nova vida ao homem, para vivificar o homem. E aí, quantos e quantos ensinamentos nós vemos hoje são pautados nos princípios da lei, que enaltece a meritocracia, a justiça própria, que é baseado no medo. Muitos e muitos ensinamentos aí baseados no medo. Quando eu falo medo, engloba condenação, culpa. E aí as pessoas vivem debaixo da culpa e da condenação. Sendo que a verdade de Deus para nós é que em Cristo Jesus não há mais condenação. Ele nos libertou de toda condenação. Por quê? Porque nós éramos o quê? Prisioneiros de uma natureza pecaminosa, mas ele nos ofereceu gratuitamente uma nova vida, uma nova natureza. E aí tem pessoas que dizem assim, nós recebemos gratuitamente, mas tem um preço a ser pago, isso e aquilo. Amados, nós recebemos de fato gratuitamente. O preço que foi pago foi por Cristo Jesus. E glória a Deus por isso, por esse amor.
É aí que nós conhecemos o que é o amor de Deus. É um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega em favor do outro, em nosso favor. Então, amados, esse ensino muitas vezes é pautado no medo, na condenação, não é bíblico. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus que é poderoso para salvar. Esse evangelho pautado no medo, na condenação, é um evangelho que não produz vida. Seus princípios estão na lei. E aí ele se baseia na lei, se fundamenta na lei. E aí nós vimos que a lei não tem o propósito de dar vida ao homem. A lei tem o propósito de tornar o homem consciente do pecado. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão mais conscientes do pecado do que conscientes de Cristo, do que Cristo fez, da obra redentora de Cristo Jesus. E a consciência do pecado produz condenação. A consciência do pecado leva o homem a pecar cada vez mais. Se eu ficar pensando todo dia, toda hora, meu Deus, eu sou falha nisso, eu peco nisso, eu sou errada nisso, meu Deus, esse pecado, isso, eu vou pecar o tempo todo. Quanto mais, vê se você concorda comigo. Não tem vezes que a gente pensa assim, tem alguma coisa na sua vida aí que é uma área de fragilidade, algum pecado. E aí você pensa assim, não, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou cometer esse pecado. Pois você levanta da tua cama, a primeira coisa que você faz é pecar. Vai dizer que não é assim, amados. Olha, eu lutei durante muitos anos contra a questão, eu já compartilhei isso com quem acompanha e sabe disso, com a questão da ira. E às vezes é uma coisa que ainda vem assim, né? E aí tenta trazer condenação, quando eu fico tenho um comportamento meio áspero, e é normalmente só com as pessoas que eu amo, com as pessoas que se relacionam intimamente comigo, né? Não com as pessoas de fora. Normalmente acontece com as pessoas que eu tenho intimidade, que eu convivo no dia a dia. E aí, às vezes, dou, assim, uma patada na pessoa, né? Sou meio grossa, assim, me iro facilmente com alguma coisa. Aí vem a condenação, aí eu falo, não, obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo me tornou sua justiça. Porque se eu ficar consciente do pecado, eu vou pecar cada vez mais. Sempre foi assim, todas as vezes que eu pensava assim, hoje eu não vou mirar. Hoje eu vou manter a minha paz, a mansidão. Hoje vai dar certo. Pois eu colocava o pé para fora da cama, podia ter certeza que alguma coisa acontecia. Tropeçava, caía, ia fazer o café, o leite fervia, derramava, alguma coisa acontecia para me tirar do prumo. E é sempre assim, amados. Se nós mantivermos a nossa consciência no pecado, pecaremos cada vez mais. Agora, se mantivermos a nossa consciência em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez, aí sim, a vida dele que foi depositada em nós se manifestará cada vez mais. Então, amados, esse ensino pautado no medo, na condenação, que torna a pessoa cada vez mais consciente do pecado, não é bíblico. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O evangelho que se firma em doutrinas meramente humanas, doutrinas que nada têm poder contra a natureza pecaminosa, não é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Lá em Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha, vocês já foram libertos, vocês agora são livres, e por que vocês se submetem a doutrinas meramente humanas, baseadas nesse mundo aqui, nessa terra aqui? Não toque, não faça isso, não faça aquilo. Como se isso tivesse poder contra a natureza pecaminosa. Não é isso que tem poder contra a natureza pecaminosa. O que tem poder foi o que Cristo realizou na cruz do Calvário. É a obra dele que nos vivifica. É a obra dele que nos dá vida. Então ele é bem enfático. Por que vocês ainda se sujeitam a esse tipo de ensinamento? Não se enganem, isso daí só tem aparência de piedade. Só tem aparência de algo bom, de religiosidade, mas não tem poder nenhum contra a natureza pecaminosa.
Sabe o que tem poder contra a natureza pecaminosa? Você ter consciência de que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, ter consciência da obra que Cristo Jesus realizou. Aí sim, você viverá de fato a vida santa, justa e reta. Porque, amados, não é a lei que nos ensina a vivermos de maneira santa e justa, é a graça de Deus. A graça de Deus é o próprio Cristo Jesus. E é a vida dele que foi depositada em nós, e quando nós meditamos nas suas escrituras e nos alimentamos do genuíno evangelho da graça de Deus, essa graça nos ensina. Está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a viver de maneira santa, justa, nessa era presente. É a graça de Deus que nos ensina, amados. Está escrito lá em Hebreus, é bom fortalecer o nosso coração na graça de Deus. E não apenas em alimentos cerimoniais, ou seja, uma mera religião. Porque a mera religião, alimentos cerimoniais não tem poder nenhum. Agora a graça tem poder. A graça nos ensina, a graça nos conduz para uma vida de retidão, para uma vida que glorifique a Deus. Sabe, eu vejo muitos defensores da pregação da lei, porque eles dizem que a lei torna o comportamento do homem melhor. Porque a lei diz, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, e aí o homem vai respeitar e não vai fazer. Isso é tolice, amados. Vou dar exemplos aqui para vocês. A lei diz, não furtarás, não roube. Isso é o que a lei diz. E aí a pessoa pode não roubar, mas ela pode manter um coração completamente endurecido, completamente ligado, unido ao amor ao dinheiro, às riquezas, um coração avarento. Ou seja, ela não rouba, mas também o coração dela é avarento, é aquele que ama o dinheiro, é tipo o jovem rico. Ah, Senhor, mas eu já faço, mestre, eu já faço todas essas coisas. Ah, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí pegou no calo dele, no amor ao dinheiro. Ou seja, ele não furtava, mas e daí? O coração dele estava completamente ligado ao amor às riquezas e não a Cristo Jesus. Por outro lado, a lei fala isso. Por outro lado, o que a graça fala? O que a graça ensina? É quando nós lemos lá em Efésios, não furte mais. Paulo explicando e Paulo falando sobre a graça de Deus. Aquele que roubava, não roube mais, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe, tenha com o que se sustentar e com o que ajudar aos outros. Ser generoso com os outros. Ou seja, a graça vai além. A graça não muda só um comportamento externo, a graça muda o coração. A pessoa passa a não ser mais ladrão e mais do que isso. Ela passa a ter um coração generoso e aquilo que ela tem, ela reparte com o que não tem, ela doa, ela abençoa as pessoas. Então a graça vai muito além daquilo que a lei diz. Outro exemplo, a lei diz não adulterarás. Ok, o cônjuge pode simplesmente permanecer casado durante anos e nunca adulterar. Maravilha. Não adulterou, cumprir a lei. Mas aí o coração dele é amargurado. Ele guarda rancor contra as coisas que o outro cônjuge, às vezes as diferenças, as coisas que eles precisam, né? Porque casamento é diariamente se lapidando um ao outro, aí ele não adultera, ou ela não adultera, mas guarda rancor, guarda mágoa. Às vezes adultera no pensamento. Ah, mas como a lei diz não adulterarás, eu tô na lei, tá tudo certo. Mas a graça de Deus vai além. A graça de Deus diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Muito além de simplesmente não adulterar. A graça diz, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Respeitem os seus maridos. Amados, a graça vai muito além. A graça muda o interior. E o que é mudado aqui dentro se manifesta no comportamento exterior.
vai muito além de simplesmente não adulterar. Vai ao ponto de um amor sacrificial, de se entregar pela esposa. Vai a ponto de negar a si, dizer eu me sujeito ao meu marido, a missão dele, eu vou caminhar junto com ele. Sabe, amados? A graça vai muito além do que a lei. Então, para aqueles que defendem a lei porque a lei é mais moral do que a graça, é uma mentira, é um engano. Só produz comportamentos exteriores, mas o coração permanece endurecido. A graça não, a graça atua no coração. Muda o nosso interior e o que é mudado aqui dentro, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar e dar vida ao homem. Então esse evangelho da graça muda aqui dentro, o interior, e o que é mudado no interior se manifesta em atitudes, em boas obras, em frutos. Aí a lei diz que nós precisamos estabelecer um único dia para adorar ao Senhor. Em 6 dias nós vamos trabalhar para nós, fazer as nossas coisas, e no 7º dia nós vamos guardar para o Senhor, descansar e adorar só ao Senhor. Nada contra, aqui já quero falar, nada contra quem guarda um dia ao Senhor, ok por isso, não é isso que eu estou falando. Agora, já se torna antibíblico quando você diz que o guardar algum dia, o reservar algum dia, como era na lei de Moisés, é um critério para a salvação. Isso é mentira, isso é um evangelho enganoso. Você estabelecer um dia, ok, não tem problema nenhum, sem problema. Agora, você colocar como um critério para a salvação, daí já não é bíblico. O que a graça nos ensina? Façam todas as coisas, todas, como ao Senhor. Ou seja, eu não trabalho mais para mim mesmo. Eu não trabalho 6 dias para mim e dedico só um ao Senhor. Descanso num dia das minhas obras para realizar a obra de Deus. Não, agora a minha vida é inteirinha do Senhor. Por quê? Porque eu fui unida a Cristo. Não tem mais separação entre a minha vida. Então, 6 dias eu vou viver a minha vida e um dia eu vou viver a vida de Deus. Não. Agora eu vivo a partir de uma obra que já foi consumada. Eu vivo a partir do descanso de Deus. Porque a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assentados significa descanso. Já fomos colocados no verdadeiro descanso, que é Cristo Jesus. É por isso que ele diz, você que está aflito, cansado, com a sua alma cansada, venham a mim e eu darei descanso à sua alma. Porque o verdadeiro descanso é Cristo Jesus. E aí toda a nossa vida, a graça nos ensina que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos é por meio de Cristo, é para Cristo, para a glória de Cristo. Amado, você consegue entender que a graça, que o evangelho vai muito além da lei de Moisés? Nós já vimos no princípio aí do vídeo que a lei teve o seu propósito, correto? Nós já vimos que a lei teve o seu propósito. E não foi de dar vida ao homem, não foi de justificar o homem, mas foi de tornar o homem plenamente consciente do pecado, para que o homem pudesse compreender, eu preciso nascer de novo, eu preciso de um novo nascimento. E isso só seria possível por meio de Cristo Jesus. E se tornou realidade. Aprove a Deus que na plenitude dos tempos Cristo viesse, o Deus encarnado viesse, entregasse a sua própria vida em nosso favor, para que por meio dele nós fôssemos justificados e recebêssemos vida. Amados, esse é o verdadeiro evangelho. Sabe, amados, nós precisamos nos alimentar da graça de Deus, do amor de Deus. Amados, quanto mais nós fixamos os nossos olhos no que Cristo realizou, quanto mais fortalecemos o nosso coração naquilo que Cristo realizou, mais a vida dele é manifestada através de nós, mais os frutos do Espírito são manifestados através das nossas vidas, através de nós. Então, é muito importante nós compreendermos que tipo de alimento nós temos recebido.
Sabe, você tem recebido ensinamentos pautados no medo, na justiça própria, na capacidade própria de obedecer a Deus? Esse tipo de evangelho não é o verdadeiro e ele não produz vida. Ele te mantém cativo no pecado. Ele te mantém cativo nas obras da carne. Ele te mantém cativo no império das trevas. Mas o verdadeiro evangelho da graça de Deus é poderoso para salvar e dar vida a todo aquele que crê. Amados, alimentem-se do verdadeiro evangelho. O evangelho que produz vida é aquele que estabelece e se fundamenta na suficiência de Cristo Jesus. O que Cristo realizou é suficiente para nós. Como está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amados, o evangelho não é uma trajetória de conquistar as coisas. O evangelho é uma trajetória de fé, porque o evangelho é vivido pela fé, fé para receber tudo aquilo que já foi feito, estabelecido pela obra de Cristo Jesus. Tem um versículo que eu gosto muito que está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz assim: a caminhada do justo é como o sol da alvorada, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa caminhada. A trajetória de todo cristão é uma jornada de fé. E fé, como eu já falei, não é algo estático, mas é contínuo. A fé se movimenta. Todos os dias precisamos crer, confiar, depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo, que é poderoso para nos salvar e nos dar vida. Todos os dias. E aí a nossa caminhada será exatamente como descrito em Provérbios, brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ser o dia perfeito. O dia perfeito é quando nos encontraremos com o nosso amado, com Cristo Jesus. Mas eu quero encorajar você a alimentar-se do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que produz vida, que gera vida, como está escrito em Colossenses no capítulo 1, forma Cristo nas pessoas. O cristianismo não é uma mera religião, não. Nós não fomos chamados para vivermos uma mera religião. O cristianismo é vida. O evangelho é vida. Vida de Cristo. Ele entregou-se, dando a sua própria vida em nosso favor, para que nós recebêssemos essa vida. E é extraordinário porque até mesmo o nosso corpo físico recebe dessa vida e é vivificado. Esse corpo que não herdará o reino, porque esse corpo aqui é um corpo que será desfeito. Nós receberemos um corpo glorificado, mas enquanto estamos nesse corpo, nesse tabernáculo, a palavra fala lá em Romanos 8:11 que o Espírito Santo dá vida até mesmo a esse corpo aqui que é mortal. Ou seja, o evangelho é poderoso para salvar e dar vida até mesmo a esse corpo aqui que é mortal. Amados, nós precisamos fundamentar a nossa fé e a nossa confiança no evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da graça de Deus, que produz vida, que gera vida, que nos ensina a vivermos pela fé na suficiência de Cristo Jesus, que nos ensina a nos rendermos a Cristo para que a vida dele flua através de nós. E aí o nosso comportamento, as nossas atitudes serão atitudes que glorificam a Deus. Não queira simplesmente mudar o comportamento exterior, seja seu ou das pessoas. Amados, o evangelho genuíno de Cristo, ele produz vida. E essa vida muda o nosso interior. Quando somos mudados de dentro para fora, isso se manifesta nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no nosso temperamento. Tudo é transformado. E aqui eu quero frisar mais uma vez, lembrando que esse evangelho é vivido todos os dias pela fé. Nós não cremos hoje e pronto, acabou. Nós cremos todos os dias. Amanhã cremos de novo, depois da manhã de novo, e de novo, e de novo.
e mantemos a nossa confiança na plenitude da graça de Deus, na suficiência de Cristo Jesus. Porque a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor dizem coisas contrárias, diagnósticos ruins, situações difíceis, mas nós precisamos aprender a nos alimentar do verdadeiro evangelho e a permanecer nesse evangelho que salva todo aquele que crê, que produz vida em todo aquele que crê. Eu encorajo você. Hoje eu quis compartilhar essa palavra para encorajar você a permanecer no evangelho de Cristo Jesus. Todo ensinamento pautado na justiça própria, no medo, na condenação, fuja. 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 Não receba esse ensino. Como está escrito, João falou isso, se eu não me engano, na sua segunda carta. Não receba esse ensino falso, enganoso. Receba apenas o evangelho genuíno da graça de Deus. Alimente-se desse evangelho e seja vivificado. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você hoje, nessa terça-feira. Estamos trabalhando naquele estudo que eu mencionei com vocês, né? Que será dado o pequeno panorama bíblico. Pretendemos iniciá-lo em setembro. Então, na última terça-feira de agosto, ainda teremos mais um compartilhamento aqui, ou uma ministração como hoje, ou algum estudo. E provavelmente em setembro iniciaremos aquele estudo do pequeno panorama bíblico. Eu realmente espero que você seja cada dia mais edificado na palavra de Deus, que você alimente-se da graça de Deus, do amor de Deus. Quanto mais somos fortalecidos na graça de Deus, mais e mais expressamos e manifestamos a vida que foi depositada em nós, que é a vida de Cristo. O Evangelho não é simplesmente uma religião, mas é vida e vida de Cristo, vida poderosa, vida abundante. Durante a semana nós temos aí os devocionais em áudio de segunda a sexta, os minutos de vida. Espero que você acompanhe e receba as verdades de Deus em seu coração. No sábado pela manhã temos o devocional em vídeo e toda última terça-feira estamos tendo aqui um momento para compartilharmos a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. Por hoje era isso. Eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do seu coração, do meu coração, e que nós recebamos dia após dia pela fé esse evangelho que é poderoso para salvar e dar vida a todo aquele que crê. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.